seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Jardim da Empatia. Hoje eu vou comentar sobre Daisy Jones and the Six, uma história de amor e música, escrito pela Taylor Jenkins Reid. Esse livro se tornou meio que uma sensação e já tinha um tempo assim que eu queria matar minha curiosidade para saber por que tantas pessoas falam do Daisy Jones and the Six e por que esse livro também está gerando uma nova série da Amazon que está em produção. Já tem vários nomes no elenco que foram anunciados. Eu vou colocar alguns aqui também, para que vocês já visualizem um pouquinho como que tá esse cast. Mas vamos falar do livro então, porque eu vi tanta gente falando de Daisy Jones and the Six e tal que, bom, tenho que dar uma chance. E eu sei que a Taylor Jenkins Reid também é uma autora que é muito conhecida, atualmente tem sido muito falada. Ela tem um outro livro que é da Evelyn Hugo, Sete Maridos da Evelyn Hugo, que eu também quero ler, está para chegar. Acredito que em dezembro eu vou receber ele pela tag, porque eu fiz uma compra, já que tá vindo um outro livro junto também dela ali, e todo mundo fala super bem. E esse aqui é o meu primeiro contato com essa autora. E eu que sou muito fã de rock e conhecer mais sobre história do rock e sobre algumas bandas que eu tenho muito carinho, logo me conectei com a proposta, né, de embarcar na história de uma banda fictícia nos anos 70, nos Estados Unidos, que tem, enfim, ali uma ascensão meio meteórica e é tida ali como um fenômeno e tal. E é interessante ver como a autora consegue formar essa banda de uma forma tão natural e tão coerente com o que a gente conhece da história de tantas outras bandas que são do mundo real mesmo. Ela amarra as situações de uma forma tão coerente, pelo menos para mim, parece que eu saio com esse gostinho de que parece que eu tava lendo uma biografia real de uma banda. Porque uma coisa muito interessante é que o formato do livro, ele lembra muito um documentário. Então, por mais que seja um livro, a construção dele, assim, com as falas, que são em blocos, assim, em que cada personagem vai contando o que aconteceu, o que ele se lembra, qual que é a percepção dele sobre um evento, parece muito com a construção de um documentário. E isso eu achei bem interessante, como isso funcionou bem, porque eu nunca tinha lido um livro nessa perspectiva, nesse formato. Mas vamos lá, então. Daisy Jones and the Six fala... tem começa com dois núcleos que depois se encontram, né? A gente tem a Daisy Jones e a gente tem o grupo The Six. A Daisy Jones, então, ela é pintada ali como inicialmente uma groupie, mas não é bem isso, porque seria muito redutível ao papel dela. Ela é uma jovem, assim, que não tem uma estrutura familiar muito bem organizada, que tá meio perdidona, assim, na vida, querendo saber de festas e viver a vida dela muito plenamente, assim, aproveitar a juventude dela, mas que também compõe coisas que falam muito dos sentimentos, então ela tem uma criatividade muito grande e todo mundo relata que a Daisy tem um brilho, tem uma coisa assim que cativa as pessoas de uma forma muito espontânea, que ela é muito bonita, que ela é muito cativante. Então ela tem um monte de características que já indicam que ela vai chamar a atenção das pessoas de forma geral em algum momento, porque ela tem essa facilidade de circular entre as pessoas, de cativar as pessoas e de ser muito simpática, cantar muito bem, compor inicialmente ainda meio ainda bruta, mas depois isso vai sendo trabalhado, ela vai se tornando uma grande compositora. E no meio disso,
né? Quando eu digo que ela estava meio perdidona, é que também tem o aspecto das drogas, né? A Daisy começa a experimentar muita coisa, assim, vida louca. E, enfim, essa é a construção da personagem. Uma mulher super bonita, super talentosa, que ganha admiradores muito facilmente, mas que tem esse uso abusivo de drogas. Inicialmente parece uma coisa mais controlada, mas ao longo do tempo a gente vai vendo que ela vai se perdendo nesse comportamento também. E aí a gente tem o grupo The Six, que é uma banda que começa meio que do jeito que quase toda banda começa, assim. Ela tem dois irmãos que meio que lideram a banda, que são o Billy e o Graham. E depois vão chegando mais pessoas. A gente tem a Karen, que é tecladista, que também é uma personagem feminina super forte, super interessante. A gente tem o Ed, o Pete e o Warren. E faltou alguém? Não sei. Tá, mas é bastante gente numa banda, então eu posso estar esquecendo alguém. Mas, basicamente, então, é uma banda que começa, assim, a desenvolver o seu estilo de música, bem rock anos 70, assim, uma coisa meio hard, meio soft, meio, enfim, um pouco de tudo ali, que me recordo muito do Fleetwood Mac, por exemplo, que é uma banda de rock mas que começa a desenvolver uma vertente mais pop, que agrada assim múltiplas pessoas com múltiplos gostos musicais. Enfim, é possível ver assim vários episódios que dá para se conectar um pouco com bandas reais, assim. Então, eu me lembrei do Fleetwood Mac, eu me lembrei da Janis Joplin, eu me lembrei que mais? Dá pra gente se lembrar de Beatles, dá pra gente se lembrar de Velvet Underground e Nico. Então tem essa miscelânea e que, como eu já comentei, ajuda a dar esse aspecto super realista pra banda que a gente tem retratado ali. Em especial, então, a gente tem o Billy, que com a banda ganhando mais e mais fãs, com as turnês, ele começa também a se perder no mundo das drogas. O Billy é super apaixonado pela esposa dele, a Camila, que é uma mulher muito forte também. Apesar de algumas decisões dela parecerem, em alguns momentos, se questiona até que ponto é saudável o comportamento dela, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo que essa ousadia dela em confiar no Billy, em dar outras chances para ele também, isso vai tendo um resultado muito interessante na construção do personagem do Billy. Então, eles são um casal muito intenso, assim, muito forte. E o Billy inicialmente tem essa queda no mundo das drogas, mas depois ele faz um tratamento, se recupera, ele vê a grande cagada que ele tá fazendo com a vida dele e começa a ter uma vida mais equilibrada. E no meio disso, então, a gente tem o encontro da banda The Six com a Daisy Jones, que estava desenvolvendo o seu trabalho solo como cantora. A partir disso, a gente tem um choque muito forte entre o Billy e a Daisy. O Billy meio que ele vê na Daisy uma... Primeiro que os dois têm uma personalidade muito forte, mas também tem esse aspecto que o Billy vê que ela tá num caminho perigoso com as drogas e que estar perto dela pode envolver um certo risco, assim como também tem uma tensão sexual ali que também gera preocupação dele com a questão da esposa dele, enfim. Mas principalmente eu acho que o que pesa muito é também que os dois são super criativos, são músicos muito competentes e os dois têm um senso de liderança que acaba gerando algumas faíscas. E no meio disso a gente tem os outros personagens ali que ficam tentando trabalhar no meio da bagunça do caos. E esse antagonismo entre os dois depois vai evoluindo para
algo muito interessante de ser observado nos diálogos que vão se construindo. Não é bem diálogos, né? O que a gente tem, como eu comentei, é a forma como cada um se colocou, entendeu a situação, e a gente vai vendo que às vezes tem situações que nós não sabemos bem quem que tá falando a verdade, ou melhor, daqui a pouco todos são verdade, mas cada um tá contando a sua verdade, tá contando a sua interpretação dos fatos. E isso eu acho muito legal, assim, ter essa perspectiva num livro, porque a vida também é formada desses desencontros de memória, né? Eu acho que aconteceu isso, e aí a outra pessoa tem uma visão totalmente diferente. E ali a gente vai vendo esse quebra-cabeça se montando, e nem sempre as coisas se encaixam muito bem. E essas contradições são muito interessantes também, porque remetem ao que a gente vê na história do rock também em diversos momentos, nessas entrevistas de bandas, documentários de bandas, biografias, em que existem muitas histórias controversas ali no meio. Bom, eu não vou comentar muito sobre o final do livro e tudo mais, porque não sinto que tem muito para se comentar ali. Mas eu queria colocar assim que é um livro muito interessante porque a construção dos personagens é feita de uma maneira super coerente na maioria das situações. Parece que eu consigo visualizar cada personagem com muita clareza, e vai ser bem interessante ver como a série da Amazon vai retratar isso, porque parece que é um material riquíssimo para a produção de um produto audiovisual. E outra coisa muito interessante é que no final a gente tem a letra das músicas. Então a autora não apenas ela cria esses personagens, essas dinâmicas entre eles, como ela escreve as músicas que a gente tem ali que vão sendo referenciadas. Eles compõem um álbum em determinado momento chamado Aurora, né? E qual que é a música Aurora? Você tem ali a letra em inglês, né? Mas você tem ali os trechos que são citados, né? Então vai ser muito interessante ver esse álbum sendo produzido para a série. E as outras músicas também, eu quero ver como que eles vão fazer essa adaptação. Tô super curiosa e quero indicar, assim, que é uma leitura super fluida, né? Super fácil de ser feita. Para quem é fã de rock como eu, acho que vai se encontrar muito ali, lembra um pouco Quase Famosos, lembra a gente começa a lembrar de vários materiais da cultura pop que referenciam ao mundo do rock, a história do rock. E acho que é isso que eu tinha para comentar. Não tem muito o que explorar, assim, é uma história meio que simples, mas o que fica mais é a riqueza de cada personagem ali. Não é uma história assim que você fique super chocado em algum momento, meu Deus, isso aqui era imprevisível. Pelo contrário, parece que são coisas muito comuns de acontecerem numa banda de rock, só que a forma como isso é construído é de um modo muito interessante, muito humano, muito sensível. Bom, fica a dica de leitura então para vocês. Beijos e até a próxima!